Olha, voltando agora com o nosso programa, como eu falei agora há pouco, a gente falando sobre a morte do Papa Francisco, um assunto que tem ganhado toda essa repercussão. E agora há uma grande pergunta, quem será o novo Papa? No mundo inteiro são 135 cardeais, segundo um comunicado recente da Igreja Católica, que estão aptos. Desses 135 cardeais que estão aptos, existem algumas exigências, inclusive em idade máxima de 80 anos. Tem uma questão também relacionada ali ao tempo em que está exercendo o cargo de cardeal. E aqui no Brasil nós temos pelo menos 7 nomes lembrados para este cargo. É o caso do cardeal Sérgio da Rocha, que é o arcebispo de 65 anos de Salvador, o cardeal Jaime, presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, de 64 anos, o arcebispo Odílio de São Paulo, de 75 anos, o arcebispo do Rio de Janeiro, o Orani Tempesta, de 74 anos, e o Paulo César, que é o arcebispo de Brasília, de 57 anos, além do arcebispo João Braz, de 77 anos, que é de Brasília. Esses nomes, inclusive, finalizando com o arcebispo de Manaus, arcebispo Leonardo, de 74 anos, são os arcebispos que estão ali dentro dessa linha dos 135 cardeais que estão aptos e que podem participar deste momento do conclave. Padre, para a gente compreender um pouco melhor sobre essa história do conclave, que ali é aquela dúvida do que realmente, que momento é esse? O que é o conclave dentro da Igreja Católica? O conclave é esse grupo de cardeais e preparados para esse momento em que eles têm na mão, para votar para a escolha do novo Papa. Então a votação, como qualquer votação mesmo, é por células, cada um escreve, é segredo, é um segredo para o pontífice. Se um revelar, tem a sua punição pontífice, Então... Quer dizer que tem um segredo? Tem um segredo cada voto, Você não sabe, quer dizer, em que eu estou votando. Pode estar votando em você, mas você não está sabendo, não. Então, nós votamos lá. Então, a votação é colocada na urna, depois apurada, e se sair o primeiro nome, que tem que ter a porcentagem, 50... Tem que atingir um percentual? Tem um percentual. Porque são vários nomes que estão colocados. Porque não existe uma chapa, Todos que estão lá são candidatos. Todos os candidatos estão aptos para ser Papa. Então, existe uma chapa, pode ser você, você e você. Não tem nomes determinados. Então, cada um vota aleatoriamente no que você acha que deve ser. Então, o primeiro, é muito difícil acontecer no primeiro momento de ser escolhido, Sempre tem 1, 2, 3 para poder escolher. E quando termina, as células são todas queimadas, para ninguém perceber nem a letra de quem foi que escreveu, para que no final não saiba quem votou e quem não votou, para que seja realmente uma inspiração do Espírito Santo e ali sai. Então é um rito, É um rito. É um rito. É um rito. Esse rito ele deve acontecer após a morte do Papa, que é a vagância do cargo. Ele acontece geralmente com quanto tempo? Olha, eu acho que, por exemplo, vai ser rápido, porque estou anunciando que o sepultamento dele será daqui a 6 dias, Então, eu acho que logo depois do sepultamento vai acontecer em seguida. A escolha do novo Papa. Aí, como nós falamos, é uma média de aproximadamente 130 cardeais, com a presença, inclusive, desses 7 brasileiros que nós falamos aí. E aí, dentro dessa escolha, porque nós observamos que sempre há uma prioridade ali por quem está na Europa, não tem muita participação daqueles, foi o primeiro, inclusive, latino-americano, o Papa Francisco. Por que se há ainda esse distanciamento da igreja com o restante dos cardeais do mundo? Eu acho que deve ser o número maior dos europeus, A parte lá tem um número maior de cardeais para isso, e é um número maior também de cardeais que participam da cúria romana, que estão lá dentro sempre, já estão lá. Por exemplo, o Papa Bento XVI, era o braço direito de João Paulo II, que era, então ele está muito dentro, está muito conhecido, tem muita participação, já conhece bem, todo mundo acha. Quem está aqui tem mais possibilidade de dirigir, porque já conhece todos os trâmites aqui de dentro.
já tem a vivência lá, Exato, já vive com a Cúria Romana, né? Então, por essa razão, você tem ali uma possibilidade maior de ser. O senhor deu alguma olhada no nome desses brasileiros que aí estão? Brasileiro eu conheço, sim. Conhece algum desses que está aí? Tem algum que o senhor acha que está apto aí? É capaz de arriscar algum? Esses estão aí, todos certos, são pessoas maravilhosas, merecia mesmo, né? Entendeu? Com certeza os nomes seriam bem feitos e bem nomeados. São bispos que nós conhecemos bem e dirigem, sempre estão ali. O primaz de Salvador, né, que é o Dom Sérgio Rocha, já foi de Brasília, foi CNBB, é muito bom. O atual presidente, lá do Rio Grande do Sul, o Dom João, que já está emérito, que foi de Brasília, mas passou um tempo também no Vaticano, ele foi nomeado para assumir um cargo lá e voltou para cá de novo. Então, são todos bispos que merecem a nossa confiança. E que podem assumir o cargo, inclusive ali para tentar dar essa continuidade do trabalho. É fácil suceder o Papa Francisco, na opinião do senhor? É muito difícil. É muito difícil, porque ele fez uma caminhada, porque é o seguinte, acho que ele pensou assim, cada um faz, né, o que quer para ser. Então, Bento XVI fez isso, João Paulo II fez assim, agora a minha linha vai ser essa. E a linha dele foi sempre na busca, que no primeiro discurso dele ele falou, né, meu nome é Francisco, atendeu um pedido do cardeal Dom Cláudio, que é nosso brasileiro, e que ele não esqueça os pobres. Ele escolheu o nome Francisco com a tendência para os pobres. E ele viveu o tempo dele todo defendendo a paz em um mundo de guerra, defendendo a indiferença, para que as pessoas não tenham diferença um com o outro, defendendo a unidade e, acima de tudo, as classes mais discriminadas, onde ele estava presente. E sempre nas suas escritas, no seu discurso, era aí que ele estava. O que é que o senhor destaca do maior legado do Papa Francisco que deixou para os padres e para a população de maneira geral? Qual é o maior legado que ele conseguiu deixar? De maneira geral, para todos nós, o legado maior, acabei de dizer, é a simplicidade dele como Papa. Ele nunca aceitou, por exemplo, a primeira reunião que ele teve com os bispos e os padres de Roma, que era acostumado todo bispo, o Papa entrava, a cadeira lá, ele entrou de forma também diferente, ele rompeu todos os trâmites que organizava e fez de forma diferente. Esse foi o diferente da simplicidade. Ele veio para aqui, o Brasil, você vê que ele descia, rompia as seguranças, de falar com o Rio de Janeiro. Então, ele não cumpriu, ele sempre foi aquele de ser o diferente da simplicidade, de estar mais perto de você. Mesmo com muitas seguranças, quando ele queria romper a segurança, para aqui. Mas vamos parar aqui, santidade. Para aqui. Descia e falava, você vê quando ele, na caminhada dele, tinha muita gente na estrada esperando por ele. Então ele parava para passar por ele. Jesus Cristo fez isso, né? Com Zaqueu. Desce daí, Zaqueu. Eu lembro muito de Jesus quando ele fez isso. Parava na beira da estrada para falar com quem estava lá esperando ele passar. Nós tivemos ontem a celebração, inclusive a última celebração do Papa Francisco, do domingo de Páscoa, posteriormente à Semana Santa. A gente está vivendo, inclusive, esse período. Para quem está em casa, na visão do senhor, compreender o que é que representa esse período para o povo da Igreja Católica, para o povo de Deus. Pois é, queridos irmãos e irmãs, nós passamos o tempo da Quaresma nos preparando para a Páscoa. A Páscoa chegou, o Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado. Nós celebramos com maior alegria. Aí vem hoje, né, essa interrupção da nossa vivência, que a gente ia agora se preparar para a primeira semana da Páscoa. Aí vem o anúncio da morte do Papa Francisco. E como eu disse para você, para nós não deve ser tristeza, mas deve ser um momento, a gente sofre, fica triste pela falta dele. Como é que vamos ter um Papa igual a esse, né? Um Papa que para, o Papa móvel e desce para falar com as pessoas. Um Papa que hoje estava mostrando nas imagens, né? Ele abraçando aquela criancinha nos braços da mãe, daquela forma. Então, tudo que ele fazia, ele tinha a sua simplicidade acima de tudo. E estava disposto a topar tudo. Ele aceitava o desafio para isso. Então, fica pensando, quando nós teremos outro Papa? Pensando que o Papa que será nomeado agora continue seguindo o que ele pensou em continuar fazendo. Seria muito bom. Então nós ficamos tristes porque o Papa Francisco está indo embora.
nós ficamos felizes porque sabemos que ele está no reino da glória, recebido por Jesus na sua Páscoa hoje. Para quem está acompanhando o nosso programa, nós já estamos caminhando, inclusive, para os instantes finais. Logo mais, há uma expectativa das 15 horas, uma coletiva à imprensa do Vaticano, onde vai trazer maiores detalhes sobre a morte do Papa Francisco, que nos deixou aos 88 anos. Inclusive, ainda há essa expectativa para esse anúncio da causa morte, inclusive ele que enfrentava problemas respiratórios, 33 dias internados, logo depois apresentou uma melhora e apresentou essa melhora, inclusive celebrando ontem, deixando a mensagem do domingo de Páscoa para todo o povo, inclusive fiel, todo o povo de Deus, e logo em seguida essa informação da morte. Essa morte, inclusive, do Papa Francisco, que é uma morte, inclusive, comentada no mundo inteiro. Políticos, autoridades, chefes de estados representam, inclusive, que representam seus estados, estão aí emitindo as notas, usando as redes sociais para lamentar a morte do Papa Francisco. Para a gente finalizar, como é que funciona essa questão do rito do enterro do Papa? Tem todo um rito, o local onde ele fica, quando o corpo é velado, até porque o Papa não tem filhos, às vezes tem familiares, irmãos, mas não tem filhos, não tem esposa. Como é que funcionam esses ritos finais, hein, padre? Eu estou vendo hoje que eles pedem, cada um pede, né, onde deve ser, né, enterrado. Por sinal, mais uma vez, né, notícia, que veio para ser enterrado lá na igreja de Roma, e já estão preparando para o enterro dele. E vai ser velado aberto ao público esses dias, por isso são muitos dias, porque vai de todos os lugares, também vai dar tempo de chegar os cardeais, que vão participar do conclave, que estão espalhados pelo mundo inteiro, também estão chegando hoje, todo mundo está indo para lá hoje ou amanhã, participar do velório. E pois, como ele é um líder mundial, então o velório tem que ser bem diferente mesmo, né? Um lugar bem aberto, um lugar que cabe muita gente, onde passa todo mundo participar e pelo menos ver pela última vez, pelo menos numa fila assim, mas que tenha esse contato com ele. Padre, instantes finais do nosso programa, aproveite e faça um convite para quem está em casa nos acompanhando, o senhor que é pároco aqui em João Pessoa, na Igreja Santa Júlia, para que a população que está em casa possa conhecer. Inclusive, peço que o senhor faça uma bênção final. Ok. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui na segunda-feira da primeira semana da Páscoa, e com essa notícia que nós já comentamos tanto, e vamos comentar por muitos dias, porque é a morte do Papa Francisco. E primeiro convidar a todos para a missa hoje às 19 horas, na Catedral Basílica, Nossa Senhora das Neves, presidida pelo nosso arcebispo, e de amanhã em diante, cada paróquia vai fazer também, celebrar a sua missa para o Papa Francisco, e rezando cada vez mais, agradecer a Deus por toda a vida que ele foi conosco, por todos os legados que ele nos deixou, legado de muita profundidade, espiritualidade, mas também ele falou muitas coisas que ficam gravadas em nossa mente, para nunca esquecermos que o Papa Francisco passou entre nós. Ele foi o primeiro a escolher o nome Francisco, foi o primeiro a ser da América Latina, foi o primeiro bispo, assim, a primeira viagem dele foi para o Brasil, nós temos muita alegria por isso. Então, legado para a arquidiocese, ele que nomeou o arcebispo para aqui, para a nossa arquidiocese, ele que nomeou o Dom Alcivano, nosso auxiliar, ele que nomeou, depois de mais de 50 anos, que não saía bispo, da nossa arquidiocese saiu o Monsenhor Hereudo, e hoje está em Recife. Ele deixou para nós esse grande momento especial na nossa vida da igreja. Então, eu peço que, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Neves, nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado pela presença do senhor aqui conosco. Um grande abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Vem aí Marília Lima.